E temos aí crise de pânico em Brasília, literal, crise de pânico aí. Olha, a revista Veja informa, e eu vou te falar, a fonte da matéria é a Michele Bolsonaro, que Jair Bolsonaro teve aí uma crise nervosa de pânico após o encontro de Lula com Donald Trump. Quem me segue lá no Instagram já viu que quando o Trump recebeu o Jair Messias Bolsonaro, ele não estendeu o tapete vermelho para o Bolsonaro. Mas para o Lula, ele estendeu. Isso já deixou o Bolsonaro irritado. Porém, a coisa foi piorando, porque Bolsonaro sofreu uma traição inesperada. O Eduardo Bolsonaro, desde que o Lula se encontrou com o Trump, ele ficou aí 2 dias sumido, e aí depois ele voltou. Voltou aí atacando o Lula, tentando insinuar que o encontro do Lula com o Trump foi ruim. Enfim, aquele tipo de coisa que não tem nenhuma base em verdade, né, nenhuma base factual, mas que é para fazer com que a base bolsonarista dele continue ali aguerrida, continue um pouquinho alegre. Ele sabe que ele precisa alegrar ali os bolsominions, porque senão eles esmorecem e aí é pior para ele. Pois bem, não adiantou nada. Os bolsominions estão aí murchinhos depois do encontro do Lula com o ídolo deles. Vi vários comentários aí nas redes sociais, principalmente no Twitter, de bolsominions dizendo: ai, por que o Trump tá fazendo isso com o Lula? Por que o Trump tá recebendo o Lula? Nossa, tem coisas que a gente não consegue entender. Aí alguns falando que estão decepcionados com o Trump e tudo mais. E outros ali tentando, né, no embalo do Eduardo Bolsonaro e do Figueiredo e do Alan dos Santos, dizer que não, o Trump enquadrou o Lula foi lá para entregar o Brasil, entregar as nossas riquezas. Engraçado que eles apoiam o Bolsonaro. Tem vídeo do Bolsonaro em 2020, na reunião do G20, tentando entregar a Amazônia para o Al Gore, e falando: olha, a gente precisa explorar a Amazônia, a gente quer que os Estados Unidos explorem a Amazônia e tudo mais. Então o Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos e falou em inglês que a solução para os problemas dos Estados Unidos é o Brasil e que ele vai entregar tudo. Mas esse pessoal aí pensa só que, olha, o Lula está entregando, sendo que o discurso do Lula é o oposto. Tá. E o que saiu na imprensa aí, quem assistiu aqui o último vídeo sobre isso, a Miriam Leitão falou: olha, segundo aí as minhas fontes, o Lula falou pro Trump: as terras raras podem ser aí exploradas, mas tudo no Brasil. Essa riqueza é nossa. Diferente da prata e do ouro, que quando foram descobertas foram saqueados, aqui vai ser tudo nosso. Indústria brasileira. Então, toda a cadeia de produção tem que ser indústria brasileira. E o Trump não discordou muito, porque a indústria estadunidense tem um custo muito caro. A indústria brasileira tem um custo barato. E o Lula ainda falou: ó, se você está preocupado aí que a China tem muita influência no Brasil, porque a China investe. A China está investindo centenas de bilhões de dólares no Brasil. E os Estados Unidos pararam de investir aqui. Então as empresas estadunidenses têm que começar a investir no Brasil. E aí sim, vocês vão ter mais influência. Se vocês querem ter influência no grito, não vai adiantar. Influência é o quê? Money, grana. Invistam no Brasil. Trump, segundo aí quem viu, Trump ficou bem pensativo sobre isso. Falou: vou falar aqui com o pessoal para ver como viabilizar isso aí. Então veio aí mais uma goleada do Lula. Aí, nisso, Eduardo Bolsonaro começou a articular nos bastidores e confirmou, quando quebrou o silêncio, confirmou nas suas redes sociais que vai ser suplente na candidatura ao Senado. Você falou: como assim suplente? Mas, Thiago, ele nem é candidato ao Senado? Pois é. O Eduardo Bolsonaro está aí com uma estratégia nova. Que estratégia mirabolante. Parece aqueles... Se você já assistiu o gibi já leu o gibi da Turma da Mônica, parece aqueles planos infalíveis do Cebolinha que sempre dão errado. Se você já assistiu aí aquele desenho que tem o Bip Bip, que tenta pegar ali, e aí tem o Coiote que tenta pegá-lo, parece aqueles planos infalíveis do Coiote que sempre dão errado. É isso o plano do Eduardo Bolsonaro. Qual é o plano dele? Ele vai lançar para o Senado o nome do André do Prado. André do Prado é o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele é assim, com o Valdemar Costa Neto, assim, unha em carne. Centrão raiz. Ele não é da parte do PL bolsonarista, ele é o PL Centrão. E aí o Eduardo Bolsonaro quer ser suplente do André do Prado. Mas por que, Thiago? Porque o que ele espera é que o André do Prado vá se afastar do cargo, e aí o Eduardo Bolsonaro vai poder ser senador direto de Washington, direto do Texas, dos Estados Unidos. Por que, Thiago? Então ele não vai ser candidato ao Senado fazendo uma campanha online, que é o que ele falou que faria antes. Porque se ele é eleito senador,
E vamos falar, infelizmente aí o povo de São Paulo ia acabar elegendo o Eduardo Bolsonaro senador. Na primeira ou na segunda vaga? Provavelmente na primeira, tá? Ele precisaria, no dia ali 18, 19 de dezembro, não sabemos qual vai ser a data mais ou menos, ir à diplomação. E isso tem que ser pessoalmente. Ele tinha que ir para o Brasil. E aí, provavelmente o passaporte dele seria recolhido, seria apreendido assim que ele chegasse no Brasil. Capaz de ser preso quando chegar no Brasil, porque provavelmente já vai ter condenação contra ele. Então, qual foi a alternativa? Eu vou ser candidato a suplente, o André do Prado ganha, o André do Prado pega ali a diplomação, ele assume, ele se afasta e eu me torno senador, sem precisar pegar ali a diplomação, porque na verdade eu sou só o suplente, eu não sou o senador verdadeiro. O suplente é senador, ele vota, ele escolhe os assessores, faz tudo que um senador faz, mas ele não precisa ir no dia 18 de dezembro, 19, ou qualquer que seja o dia aí. Em 2022 foi 18 de dezembro, que era o dia que tentaram dar golpe ali. Ele não precisa ir na diplomação. Então esse é o plano aí do Eduardo Bolsonaro. Dizem aí as matérias, cuja fonte é a Michele, que Jair Bolsonaro teve uma crise nervosa, uma crise de pânico, quando ficou sabendo aí que o Eduardo Bolsonaro divulgou o plano para todo mundo, porque o Jair Bolsonaro é terminantemente contra. Então juntaram aí várias más notícias para o Bolsonaro. Juntou aí o fato de que o Lula, o amor do Bolsonaro, Trump, ama o Lula, então temos aí um triângulo amoroso em que Trump ama o Lula, o Bolsonaro ama o Trump, o Lula não ama nenhum dos dois. E aí junta-se isso aí ao fato de que o Eduardo Bolsonaro tornou público um plano que o Bolsonaro é contra. O Bolsonaro, ele tá incomunicável. Olha, não duvido se já o Alexandre de Moraes deixar o Bolsonaro soltar uma carta para a imprensa, uma coisa, ou que seja um vídeo dele falando alguma coisa assim, sobre as candidaturas. Por quê? Porque tá uma coisa assim que cada um fala pelo Bolsonaro e falam coisas distintas. A Michele fala uma coisa, os médicos falam outra, o Carlos fala outra, o Eduardo fala outra, e o próprio Bolsonaro não tem voz. E aí você não sabe, os bolsominions não sabem qual é o plano do Bolsonaro. E tá uma guerra total na extrema-direita. O Bolsonaro é contra o André do Prado, por quê? Porque desmoraliza completamente a militância bolsonarista. Só que o Bolsonaro sabe de uma coisa que o Eduardo também sabe, e que eu sei e eu vou te contar. Se o André do Prado for eleito senador, tem uma chance enorme, mas enorme, de em muitas das causas, e caso o Lula seja reeleito, é isso que esperamos, o André do Prado vote com o Lula. Como assim, Thiago? O Eduardo Bolsonaro vai apoiar um candidato ao Senado que vai votar com o Lula em muitas coisas? Sim. Por quê? Sempre que tem aí uma votação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, o PL tinha 99 deputados, hoje tem 90. Sempre tem 20 a 40 deputados do PL que votam com o governo Lula. Sempre. Tem poucas coisas em que todos eles votam contra. Geralmente aí o Centrão vota contra junto. Mas tem ali os 20 a 40 que são Centrão. E o André do Prado, ele não é deputado federal, é estadual. Mas, se ele fosse federal, ele seria um desses 20 a 40 que votam com o Lula. Eu digo 20 a 40 porque em algumas coisas tem ali uns 20, 25 que votam com o governo Lula em muita coisa. Mas, dependendo da votação, se é uma coisa um pouquinho mais abrangente, aumenta a base lulista dentro do PL, que é o PL Centrão, que é o PL que se o Hugo Mota e o Arthur Lira mandam, eles votam com o Lula. Aí, veja, André do Prado é um desses, vai para o Senado. E se ele trai o Eduardo Bolsonaro, não se afasta, continua lá como senador e tem uma votação importante? Eu dou um exemplo aí, teve aí um exemplo, reforma tributária, que foi aí em 2024. Boa parte do PL votou com o Lula. Tem aí outros aí, a isenção do imposto de renda para a classe média e tal. Ele vai acabar votando com o Lula em algumas coisas. Para o Bolsonaro, isso é uma mega desmoralização. O Bolsonaro não quer o André do Prado. Para piorar, dá para piorar? Dá para piorar. Para eles, né? A gente dá risada. Chega aí o Salles. Ricardo Salles era ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro e é cúmplice do Bolsonaro em vários crimes. Vamos lembrar, quando teve a maior apreensão de madeira da história do Brasil, madeira ali que eram árvores, o tanto de árvore que foi cortada era o tamanho do estado de Sergipe, tá? É isso, a apreensão de madeira, a maior da história do Brasil. O Ricardo Salles saiu correndo, se trancou numa sala com Anderson Torres e Jair Bolsonaro e ficaram lá por 3 horas. Depois o Anderson Torres tentou cancelar a operação, mandou pegar o delegado da operação e afastá-lo, afastou o delegado,
fez um monte, fizeram ali um monte de coisa e depois recuperaram a madeira para devolver para os criminosos. Foi isso que fizeram, tá? Governo Bolsonaro. O Bolsonaro aparelhava tudo. Tá. Ricardo Salles é candidato ao Senado. Chegou nas redes sociais e falou, ó, o Eduardo Bolsonaro tá traindo a extrema-direita, isso é uma traição, e começou a chamar o Eduardo Bolsonaro de candidato EAD. EAD é ensino à distância, né? Então ele é candidato EAD, candidato à distância. Por quê? Porque ele não vai ser candidato lá de Washington. Eu, por exemplo, eu vou pro Brasil para ser candidato, vou morar no Brasil, tudo mais. Ok, ó, não tô aqui agora, não tô no Brasil agora, mas aqui onde eu estou, né? No Brasil que não. Mas vou. O Eduardo Bolsonaro não. Ele quer ser candidato à distância, quer ser eleito à distância e ter o mandato dele à distância pelo tempo que puder. Qual é a estratégia dele? É que ele como suplente, vamos lembrar, se ele faltar muitas vezes, ele perde o mandato. Só que quando chegar um determinado número de faltas, o André do Prado fala, não, voltei. E se desafasta, volta do afastamento, e aí zeram as faltas do Eduardo Bolsonaro. Aí o André do Prado fica um tempinho, pouco tempo, semanas no máximo, ou talvez 1 ou 2 dias, ele pode ser que ele seja mais canalha ainda, o Eduardo Bolsonaro, assim, para jogar na cara mesmo. Ele fica um dia, o André do Prado, e depois já pede afastamento de novo. E aí, zero as faltas do Eduardo Bolsonaro, e ele pode ficar aí mais um tempinho faltando. No caso, 1/3 de um ano legislativo, estamos falando de 4 meses, sem ir. Aí se tem aí o recesso no meio, aí são 5, 6 meses que ele ganha. Ele pode ficar fazendo isso por muito tempo. Esse é o plano do Eduardo Bolsonaro. E se o Flávio Bolsonaro, alguém de direita, ganha, ele acredita que ele pode voltar para o Brasil e já o outro se afasta, ele assume como senador definitivamente. O outro renuncia, ele assume. É isso, só que ele vai confiar no André do Prado. Provavelmente tem alguma promessa aí de que se o Flávio Bolsonaro for ali candidato à presidência e conseguir ganhar, o André do Prado vira ministro. Provavelmente tem outra promessa de que se o Tarcísio se reeleger, o André do Prado vira secretário do Tarcísio e aí precisa se afastar e entra o Eduardo Bolsonaro, né? Ele não vai se afastar e ficar sem cargo, vira secretário, com verbas bilionárias aí para roubar. É isso. Jair Bolsonaro está pé da vida, porque isso desmoraliza completamente aquele discurso de não somos centrão. Olha, estamos contra o sistema. Não, pô, você literalmente o sistema, é um cara do centrãozão que vocês estão apoiando aí. O Bolsonaro queria apoiar o vice-prefeito de São Paulo, que, vamos lembrar, teve um arranjo feito em 2024, que foi o que levou o Bolsonaro a apoiar o Ricardo Nunes, o Ricardo Nunes, à prefeitura de São Paulo, que era, escolheram um vice da confiança do Jair Bolsonaro, Coronel Melo. E aí, o Tarcísio seria candidato à presidência, o Ricardo Nunes seria candidato ao governo de São Paulo e o Melo seria prefeito de São Paulo, porque ele é vice e ia se tornar prefeito. Isso fez o Bolsonaro apoiar o Nunes e fez muita gente, apesar de você pensar, pô, o Bolsonaro queria um bolsonarista raiz na prefeitura de São Paulo. E aí teria um bolsonarista mais ou menos raiz, né, tanto, né, que é o Tarcísio, como presidente, né, se ganhasse, e o Nunes, que não é raiz, né, esse já é mais centrão, mas tá com um pé e 99% do outro pé na extrema-direita hoje, como governador de São Paulo. Esse era o plano do Jair Bolsonaro, que muitos bolsominions falaram, ele tá se rendendo ao sistema, não sei o quê, e ficou aquela briga lá com o pessoal que votava no Pablo Marçal e rachou o bolsonarismo. Só que agora, o Tarcísio não vai ser candidato, então o Nunes não vai ser candidato à presidência, né? Então o Nunes não vai ser governador e o Melo, Coronel Melo, não vai ser prefeito de São Paulo, vai ficar na vice. Então o Bolsonaro falou, não, ele vai ser nosso candidato ao Senado. Como vice-prefeito, ele pode ser candidato ao Senado. Não tem problema algum, não precisa renunciar antes. E aí, ótimo, vai ser um senador ali da minha confiança. Só que aí chega o Eduardo Bolsonaro, atropela o Jair e anuncia isso. Na mesma semana em que o Lula se encontra com o Trump e consegue várias vitórias políticas. Olha, apareceu até déjà vu aí, o repeteco. Vi várias matérias no UOL, 3 colunistas diferentes no UOL. O UOL que só detona o Lula, tá? O UOL virou um panfleto antipetista. Vários dizendo o seguinte, quem apostou, mais ou menos isso, né? Mudam as palavras, mas mais ou menos isso. Quem apostou que o governo Lula estava morto, mordeu a língua. Ou, o governo Lula não está morto e deu a prova disso. Matérias do tipo, mostrando que o governo Lula está vivão. E o Lula teve uma vitória política gigantesca essa semana. Por que uma vitória política gigantesca? Porque
Muita gente odeia o Trump, obviamente, a maioria dos brasileiros odeia o Trump, mas dos que gostam do Trump ficaram todos assim, pô, peraí, o Trump gosta do Lula? E os que odeiam o Trump falam, pô, impossível o Lula conseguir articular com o Trump, viram, pô, o Lula articula com qualquer um. O Lula é amigo do Xi Jinping na China, ele é amigo do Putin, ele é amigo do Macron da França, ele é amigo de todo mundo e ele consegue ser amigo do Trump. Ele consegue. O Lula consegue, simplesmente ele tem o molho ali, o suco, fala como você quiser. É isso. E aí, vitória pro Lula, Bolsonaro ali já se sentindo no triângulo amoroso dele ali na cabeça dele, traído pelo Trump. Ele falou I love you pro Trump, o Trump desdenhou e falou I love you pro Lula. E aí traído pelo próprio filho, que faz anúncio sem consultá-lo. Aliás, o Bolsonaro foi consultado e disse não. E o Eduardo Bolsonaro falou, não, o anúncio é isso mesmo. Então os filhos estão traindo o Bolsonaro, e não é de hoje, desde o ano passado, tá? Pior, o Bolsonaro sabe que daqui um mês e pouco, ele volta pra jaula. É isso que vai acontecer com ele, jaular. Ele vai estar enjaulado, os filhos fazendo o que querem, todo mundo falando por ele, sendo que ele não pode falar a opinião dele, ninguém sabe a opinião verdadeira de Jair Messias Bolsonaro, porque ele não fala. Não duvido nada, só pra jogar aí gasolina na fogueira, o Alexandre de Moraes deixar o Bolsonaro falar alguma coisinha. Porque, pô, deixa ele falar aí, vamos ver. E aí, pum, vai ser uma bomba na extrema-direita, porque tá todo mundo articulando uma coisa que o Bolsonaro quer outra. Então todos fazendo articulações aí que o Bolsonaro não quer. A Michelle tá fazendo articulações que o Bolsonaro não quer. O Eduardo Bolsonaro tá fazendo articulações que o Bolsonaro não quer. O Flávio Bolsonaro tá fazendo articulações que o Bolsonaro não quer. E até o Carlos Bolsonaro tá fazendo articulações que o Bolsonaro não quer. Aí você fala, pô, mas o líder da extrema-direita é ele. Ele é o líder. Ele é o cara da extrema-direita. Ou é outro? Não, é ele. Assim como, vamos lembrar, quando o Sérgio Moro sequestrou o Lula, eu, em 2019, quando abri o Plantão Brasil no YouTube, antes era no site do Plantão Brasil, no aplicativo, no Facebook. Mas quando abri o YouTube, o líder da esquerda é o Lula. Ele estando sequestrado pelo Sérgio Moro lá em Curitiba, ou não, ele é o líder. Tinha uma ala do PT, liderada ali pelo Jacques Wagner, por esse pessoal, que defendia que se substituísse o Lula. Queriam lá um novo nome para ser líder da esquerda. Só que um líder, você não impõe às pessoas um líder, a não ser numa ditadura. O líder, ele aparece um líder. Bum, surgiu um líder. O Lula surgiu. Ele vai lá e busca seu lugar. E aí, eu falava, o líder é o Lula. Se o Lula indica o Haddad em 2018, o líder é o Lula. Ele indicou o Haddad, é o Haddad, gente. Em 2018, eu discordei veementemente da decisão do Lula de levar a candidatura até o fim e colocar o Haddad na última hora. Mas o líder é ele. Se ele tomou essa decisão, vamos lá, pô. Ele é o melhor articulador da história do Brasil. Vamos ver. No caso ali, não tinha como dar certo, porque a imprensa toda tava contra e tudo mais, mas foi a estratégia utilizada por ele. Nesse caso, o líder da extrema-direita, que se tornou presidente, quase se reelegeu, mesmo fazendo o pior governo da história, é o Bolsonaro. Só que ninguém respeita o cara. Ninguém. E ele já tá tendo aí crises de pânico, crises nervosas, por conta disso. Aí os médicos do Bolsonaro soltaram aí um relatório dizendo que o Bolsonaro voltou aí a adoecer, porque tá com crises nervosas. Empatia zero por mim, que adoeça, que fique com crises de pânico tremenda, assim, todos os dias, que ele sofra o tanto que as 700 mil pessoas que ele matou sofreram e muito mais, viu, com juros e correção monetária, correção sofrimento aí, sofrimental, invente aí uma palavra, é isso, viu, eu peço aí sua inscrição no canal, não se esqueça, semana que vem aí vamos lançar o nosso curso de TikTok, quem tiver aí interesse, aqui embaixo é o primeiro link da descrição e falou!